Abacuque, capítulo 1, versículos 12 a 17 e capítulo 2, versículo 1. Essa é a terceira mensagem aqui no livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura aqui. Vamos lá? Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará à sua rede, e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará ele a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente? E o versículo 1 do capítulo 2, um versículo chave para nós hoje é: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, esse trecho do livro do profeta Abacuque, nós vamos estar vendo o que ele significa, e aí que o Senhor esteja nos ajudando a compreender e fazer as devidas aplicações para a nossa vida hoje. Irmãos, então hoje é a terceira mensagem aqui no livro do profeta Abacuque, e a nossa maior preocupação é que cada um de nós possamos entender o que significa. Infelizmente, muitos livros da Bíblia são desprezados pelos cristãos. Nós sempre falamos que toda a palavra de Deus é importante, toda a palavra de Deus é inspirada, mas nós não sabemos o que significa o profeta Malaquias, o livro do profeta Abacuque, nós não sabemos o que significa o livro do profeta Joel, Amós, Obadias. Se alguém perguntar para você o que significa o livro do profeta Obadias, ele fala sobre o quê? Será que algum de nós poderíamos dizer, o livro do profeta Obadias, ele trata sobre tal assunto? Porque nós não lemos, nós não estudamos esses livros, e quando nós lemos, nós não entendemos e não procuramos entender o significado. E aí Deus deseja falar conosco, mas Ele não fala. Por quê? Porque nós não entendemos, nós não buscamos entender. Então a maior preocupação é que nós possamos entender o que significa, todo o livro, toda a palavra de Deus, inclusive aqui o livro do profeta Abacuque, tá bom? Então Abacuque ele trata do tema confiança na soberania de Deus, naquilo que o Senhor faz. E é importante nós confiarmos naquilo que Deus faz, nas obras de Deus, tá bom? Foi colocado ali a cidade de Jerusalém como fundo, justamente porque esse evento ele trata sobre algo futuro que aconteceria na cidade de Jerusalém, e que na verdade aqui é uma profecia que já se cumpriu. Então nós falamos disso na introdução, já entendemos na primeira mensagem nós já entendemos o porquê que o profeta Abacuque foi escrito, qual que é a necessidade desse livro, e aí nós entendemos que o povo de Israel ele foi escravo lá no Egito, Deus os libertou, Deus deu também leis para eles, e Deus fez um pacto com esse povo, e esse mesmo desejo de Deus para aquela época é o mesmo desejo que Deus tem para nós, porque a mesma aliança que o Senhor faz, não no sentido de aliança, mas o mesmo mandamento que o Senhor deu para eles, as bênçãos que o Senhor prometeu para eles, o Senhor também promete para nós na palavra de Deus. Porque o que Deus disse para eles? Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se não obedecerem a minha palavra, vocês não serão abençoados. E esse conceito, ele se estende até nós. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, não tem como sermos abençoados. O Senhor não pode abençoar, isso não condiz com o seu caráter santo, abençoar aqueles que desobedecem.
E por isso nós perdemos muitas bênçãos, muitas vezes, né? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Mas nesse pacto que o Senhor fez com o povo de Israel, a nação mais tarde foi dividida, né? Então, a nação foi dividida, aconteceu que ao norte passou-se a ter então o reino de Israel, com a capital Samaria. Esse reino desobedeceu a palavra do Senhor e ele foi invadido pelos assírios. E aí sobrou o reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. E esse reino do sul, ele também desobedeceu a Deus. Desobedeceram a Deus, começaram a andar por caminhos tortuosos, fazendo maldade contra o seu próprio povo. E aí então é nisso, né, por causa dessa maldade, que Abacuque ele chega diante do Senhor. Nos versículos 1 a 4, nós vimos que Abacuque ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, até quando clamarei? E o Senhor não vai responder, né? Até quando gritarei violência? Isso você vê no versículo 2. Abacuque aqui então ele chega diante de Deus com uma queixa, porque estava havendo maldade entre o seu próprio povo. Abacuque estava esperando que o Senhor fizesse justiça para com o seu povo. E aí então, por que estava havendo essa injustiça? Porque o povo estava em desobediência a Deus. E da mesma forma que Deus puniu os moradores de Israel, Samaria, da mesma forma que o Senhor puniu, então o Senhor também ele vai punir os moradores do reino de Judá por causa da sua desobediência a Deus. Então o que Abacuque faz aqui ele clama a Deus por causa dos pecados no meio do seu povo. Por isso ele chega e grita: Senhor, até quando eu vou ver tanta maldade? E parece que o Senhor não está fazendo nada. Então, lembra, esse livro ele é um diálogo. O profeta Abacuque, ele conversa com Deus. E ele fala, e aí logo em seguida o Senhor responde. Você viu, na semana passada nós vimos os versículos 5 a 11. A resposta de Deus para ele, embora Abacuque ele estava esperando que Deus fizesse justiça para o povo injustiçado, o seu povo que estava sendo injustiçado, na verdade o Senhor ele não livraria aqueles que supostamente eram justos e puniria os injustos. Na verdade o que o Senhor diz para Abacuque eu vou punir todos. Então, nos versículos 5 a 11, Deus revelou que castigará o povo pelos seus pecados, e para fazer isso ele usaria uma outra nação que invadiria aquele povo, a nação babilônica, né, os babilônios. Então o Senhor usaria o povo babilônio para poder punir os moradores de Judá. Por quê? Por causa da sua desobediência a Deus. Irmãos, isso mostra para nós que a palavra de Deus ela é realmente muito séria. Quando Deus diz alguma coisa, ele é sério naquilo que diz. Às vezes a gente acha que Deus está brincando, que Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. Não, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele vai colher. Isso é uma promessa, né? O que ele semeia, ele vai colher. Então, logo depois que Deus revela para Abacuque que puniria todas as pessoas da nação, todo o seu povo, o que nós encontramos no capítulo 1, versículos 12, até o capítulo 2, versículo 1, que nós acabamos de fazer a leitura, agora Abacuque fala com Deus. E o que ele fala com Deus? Nós vamos ver aqui, e nós vamos entender que o estado do coração de Abacuque não está nada bem, por causa dessa resposta. Então o que nós vamos ver é a perplexidade de Abacuque, ao saber que um Deus santo e justo usaria um povo ímpio para castigar o justo. Abacuque ele começa a pensar sobre isso e ele fala: peraí, não, isso não condiz com a sua natureza, Senhor. Usar um povo injusto para castigar o teu povo, para castigar um povo que é teu, isso não condiz, isso é meio estranho. Mas então, esse diálogo aqui que Abacuque fala até o capítulo 2, versículo 1, que é onde finaliza a conversa, a fala de Abacuque, ele trata a respeito disso. Abacuque aqui ele começa a meditar sobre os métodos que Deus usaria para corrigir o povo dele, para corrigir o povo de Deus.
Parece que esses métodos que Deus usaria não condiz com a natureza do próprio Deus. É isso que Abacuque, então, ele chega e ele derrama seu coração diante de Deus, colocando as suas queixas. Ele fez isso nos versículos 1 a 4, e agora ele faz isso nos versículos 12 até o capítulo 2, versículo 1. Ele se derrama diante de Deus, né? Então, esse trecho, irmãos, ele relata muito bem, ele retrata muito bem as nossas dúvidas quanto às circunstâncias nas quais estamos vivendo. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós constantemente perguntamos: Senhor, mas o Senhor não está vendo aquilo? Nós olhamos tanta maldade no mundo e nós observamos e dizemos: puxa, mas por que Deus permite aquilo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? E quando Abacuque chega diante de Deus e coloca esse questionamento diante do Senhor, não pense que Abacuque ele está faltando com a reverência aqui, de jeito nenhum. Aqui nós vimos, né, que Abacuque ele usa a figura de linguagem aqui de lamento. Ele lamenta diante de Deus, ele traz um lamento diante de Deus. Esse lamento é muito comum no livro dos Salmos. No Salmo capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim, o salmista fala: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então não é falta de reverência, falta de respeito. É uma sinceridade diante de Deus. O Salmo 34, versículo 3 diz assim: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Nós lemos, se você ler o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 73, Asaf, ele teve o mesmo questionamento. Asaf, ele chega diante de Deus e ele, em sinceridade, ele conversa com Deus. Senhor, eu observo os ímpios, eu vejo que eles estão prosperando, eles estão indo bem, eles estão ganhando dinheiro, eles têm saúde, eles têm bons relacionamentos, eles têm bons negócios. Parece que os ímpios estão indo bem e eu que sirvo ao Senhor estou indo mal. Mas aí, Asaf, ele chega a entender que, na verdade, a culpa não era de Deus. Ele fala, todo esse questionamento, Asaf diz, é enfermidade minha. E Asaf, ele só teve uma resposta correta de Deus, ele só compreendeu a resposta de Deus quando ele chegou na presença de Deus. Ele se colocou diante do Senhor e aí sim ele pôde ouvir a voz de Deus. E Deus mostrou para ele que os ímpios, apesar de aparentemente eles não terem problemas, não terem dificuldades e eles ganharem dinheiro e se darem bem nessa vida, na verdade o fim deles era o inferno. Então é isso que nós devemos fazer, irmãos, nos derramar diante de Deus. Nos derramar diante de Deus. Né? Então nós vamos ver aqui o que Abacuque quis dizer quando ele conversa com Deus aqui. Né? Antes de colocar diante de Deus as suas dúvidas, primeiro o profeta ele traz à memória a eternidade e a santidade de Deus. E isso é muito importante. Você viu o versículo 12? Ele diz assim na primeira parte, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Ele diz, Senhor, não és tu desde a eternidade, Senhor meu Deus, meu santo. Ele exalta a eternidade e a santidade de Deus antes de chegar diante de Deus com as suas dúvidas. Por que ele exalta a eternidade de Deus? Porque a eternidade de Deus revela que Deus não se limita a tempo e espaço como nós. Deus não se limita. Deus não tem limitações. O Salmo 90, versículos 1 e 2 diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O profeta, ele exalta a eternidade de Deus e ele exalta a santidade de Deus, quando ele diz, meu santo. Ele exalta a santidade de Deus. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque a santidade de Deus revela que Ele é um Deus perfeito, justo, totalmente isento de pecado ou de falhas.
Deus não falha. Deus nunca falha. A gente tem aquela concepção, né, de que aquele conceito falso de que, já ouviu isso? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Na verdade, ela nem tarda. Deus tem a maneira certa e o tempo certo de fazer qualquer coisa na sua vida. Deus tem. Por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Salmo 145, 17, esse é um versículo excelente. A gente precisa decorar a palavra de Deus. Deixa eu incentivar de novo, irmãos. Precisa decorar a palavra de Deus. E um versículo excelente para decorar é o Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as tuas obras. Em todos os caminhos de Deus e em todas as suas obras, o Senhor, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele nunca falha. Por que isso é tão importante? Porque se nós não tivermos isso, essa verdade dentro do nosso coração, nós vamos olhar ao nosso redor, olhar as circunstâncias que acontecem, e nós vamos imaginar que Deus está dormindo, que Deus não está vendo. Mas Deus não dorme, Ele enxerga tudo, Ele vê tudo. Então, baseado nessas duas qualificações, desses atributos divinos, a eternidade e a santidade, Abacuque, ele faz uma afirmação essencial. A próxima frase que Abacuque diz é: nós não morreremos. Por que Abacuque diz isso? Porque o profeta, lembra, ele recebeu a resposta de Deus. Deus disse para ele que uma nação iria invadir o povo de Judá. E eles iriam sofrer, eles seriam levados para o cativeiro. Mas Abacuque, ele diz: Senhor, o Senhor é eterno e o Senhor é santo. Por isso, nós não vamos morrer. Ou seja, pode acontecer tudo isso, mas o Senhor há de cuidar de nós. Nós não vamos morrer. Então, por isso Abacuque faz essa declaração tão importante, irmãos. Ele fala no parte 2, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Puseste quem? Os babilônios. Deus levantou os babilônios para juízo, para julgar a nação. E diz ali o finalzinho, o fundaste para castigar. Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é justo, nós não vamos morrer, mas o Senhor levantou essa nação ímpia, essa nação pecadora, para trazer julgamento e castigo sobre nós, mas nós não vamos morrer. Aí ele fala, né, ó rocha, ele chama o Senhor de rocha. Irmãos, apesar da sua fé em Deus, nós notamos no versículo 13 algo muito importante, porque Abacuque aqui, ele coloca a sua fé em Deus, mas no versículo 13, agora ele começa a lançar diante de Deus o seu questionamento. Abacuque, ele diz no versículo 13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha que interessante, Abacuque, ele faz aqui, ele fala algumas frases importantes aqui. Ele diz ali que o Senhor, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Mas depois ele diz, aí pula mais um pouquinho, ele fala, por quê? Ele faz uma pergunta, por que então olhas para os que procedem aleivosamente? Aleivosamente é com calúnia, né, de forma trapaceira. Ele diz, Senhor, tu és tão puro de olhos, mas por que o Senhor consegue olhar para um povo trapaceiro, para um povo ímpio, para um povo mau? A segunda parte ele diz ali, né, que a opressão não podes contemplar. Mas o finalzinho do versículo diz, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Consegue ver aqui o jogo de frases que Abacuque faz? Ele diz, Senhor, tu és tão puro de olhos, mas por que o Senhor consegue olhar para esse povo tão mal?
Senhor, o Senhor não pode olhar para a opressão. O Senhor odeia a opressão. Mas por que te calas quando o ímpio devora aquele que é justo? Por que o Senhor fica calado? Por que o Senhor não faz nada? Então Abacuque, ele não conseguia entender como um Deus tão puro poderia usar um povo tão ímpio como os babilônios para castigar os moradores de Judá, o qual era um povo de Deus. Os moradores de Judá eram o povo de Deus. Isso não encaixava na cabeça dele. Isso era incompatível com Deus. Só que esse era o entendimento de Abacuque. Era o que ele estava questionando. Mas Deus, o entendimento de Deus não é como o nosso, irmãos. Não é como o nosso. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, olha só o que diz. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, Deus diz. Por isso, muitas vezes, nós queremos questionar os métodos de Deus. Mas os métodos de Deus são perfeitos, não são como os nossos. Eu tenho mencionado, às vezes nós chegamos diante de Deus em oração e nós temos o nosso método, né? Nós temos o nosso método. Senhor, está acontecendo isso e... Então, por favor, Senhor, faça assim e desse jeito e desse jeito. Mas o Senhor nos surpreende, porque os métodos dele são totalmente diferentes. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Deus, ele revelou com exatidão os métodos que ele usaria para Abacuque, para que ele anunciasse aos moradores de Judá, para que eles não fossem pegos de surpresa e sem entender o que estava acontecendo, né? Deus revelou que castigaria a desobediência do povo. Deus revelou isso não só para Abacuque, mas Deus revelou isso para outros profetas também. Por exemplo, Isaías e Jeremias, eles falam sobre essa invasão. Eles falam sobre esse método de Deus. Então, irmãos, o povo sabia o que Deus ia fazer. Só que o povo estava pensando assim: não, Deus não vai fazer nada. O Senhor, não, Deus está demorando, o Senhor não vai fazer nada. Vamos continuar fazendo a nossa maldade porque Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. Na verdade, Deus já havia dito que faria alguma coisa, e é isso que Deus está revelando para Abacuque. Então, os moradores de Judá, eles não poderiam dizer que não sabiam o que Deus ia fazer. E quando essa perseguição chegasse para eles não poderiam dizer, né? Eles não poderiam dizer assim: puxa vida, nós estamos sendo perseguidos injustamente. Por quê? Porque Deus já havia dito para eles o que faria. Deus já havia dito. Então não se trata aqui de uma simples tribulação, se trata de uma correção de Deus. Trata de uma correção de Deus. E nessa correção que Deus ia trazer para eles, irmãos, ele usa aqui a partir do versículo 14, a metáfora de um pescador que apanha o peixe. Ele mostra isso. Olha só, no versículo 14 ele diz assim, ele continua questionando, né, colocando a sua queixa diante de Deus. E por que farias os homens, né, por que tu farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Em outras palavras, Senhor, por que o Senhor permitiria que o teu povo seja tratado como um animal? Como os peixes que o pescador pesca? Né? Por que o Senhor permitiria isso? Versículo 15. Ele quem? Esse povo maldoso que invadiria. Ele a todos levará
com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso, ele, esse povo, e o seu rei, Nabucodonosor, ele se alegrará e se regozijará. Ou seja, Senhor, eu não consigo entender, por que o Senhor permitiria que o teu povo, Judá, o teu povo aqui em Jerusalém, fosse tratado como um animal, por que o Senhor permitiria que esse povo chegue até nós e, como um pescador lança a rede e pega todos aqueles peixes, por que o Senhor permitiria que esse povo chegasse até nós e nos colheria como o pescador colhe, né, os peixes ali com a sua rede, faz aquela varredura, né, o arrastão? Algumas traduções usam a palavra arrastão, né? Por que o Senhor permitiria esse arrastão, Senhor? Por que o Senhor permitiria isso? No final das contas, esse povo, eles vão escarnecer de nós, eles vão sair felizes, porque conseguiram vitória sobre nós. O versículo 16, ele fala, por isso, né, olha só, por isso, esse povo, né, sacrificará a sua rede. Isso significa, irmãos, que a rede deles, sacrifício se faz a Deus, a um Deus. No caso deles, um Deus falso. Eles fariam sacrifícios para a sua rede. Ou seja, Senhor, o Deus deles é a sua rede. A força deles é essa rede que eles vêm para apanhar o povo. Eles vão sacrificar a essa rede e queimará incenso à sua varredora. Varredora aqui é uma palavra usada para um tipo de rede, para fazer arrastão, né? Tem alguns pescadores aqui que sabem melhor como é que funciona isso, né? Quando você lança a rede para fazer o arrastão, né? Abacuque está usando uma figura de linguagem aqui de um pescador que vem, lança a sua rede e colhe todos aqueles peixes. Era isso que aquela nação faria. Chegaria lá, lançaria, figurativamente falando, claro, eles lançariam a sua rede e levariam todos, como se eles fossem peixes. Ele diz no finalzinho, porque com elas, com essas redes, engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Ou seja, Senhor, por causa dessas redes que eles têm, essa força que eles têm, é que eles têm comida, eles se dão bem, eles têm engrossado a sua comida, engordado as suas porções. Sabe por quê, Senhor? Às custas das outras nações. Porque lembra, o povo da Babilônia, Nabucodonosor, eles vinham fazendo um arrastão, irmãos. Esse povo, eles vinham de cidade em cidade, de nação a nação, dominando vários territórios. E eles estavam prestes a chegar aqui na cidade de Jerusalém. E aí então, versículo 17, usando essa mesma analogia, ele diz, porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. O pescador, ele lança a sua rede, faz o arrastão, pega aquele monte de peixe. O que ele faz logo em seguida? Vai lá, esvazia a rede e joga de novo. Abacuque está dizendo, Senhor, eles vão fazer isso. E eles não vão ter piedade de nós. Eles não vão ter piedade. Consegue entender então o questionamento de Abacuque? No final das contas, o que ele está dizendo é assim, Senhor, como ele disse no versículo 13, o Senhor é tão puro, o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não pode ver a opressão. Como que o Senhor permitiria isso? Como é que pode? Isso não faz parte da natureza santa do Senhor. Abacuque, ele não estava entendendo o porquê de Deus permitir que isso acontecesse. Ele não estava entendendo. Lembra? Isso é uma profecia. Isso haveria de acontecer. E realmente aconteceu. Você pega os livros de história, irmãos, e eles dizem, até mesmo os livros de história, eles tratam desse assunto e dizem que aconteceu exatamente dessa forma.
Mas Abacuque não estava entendendo os planos de Deus. Antes de nós caminharmos aqui para o final dessa sessão aqui, que é o versículo 1 do capítulo 2, entenda aqui o que está acontecendo. Não encaixava na cabeça do profeta Abacuque como Deus permitiria algo assim. Não estava encaixando na cabeça dele. E eu acho interessante, irmãos, quando nós fazemos um paralelo, porque nós estudamos a palavra de Deus para fazer aplicações para os nossos dias, não é? Não é? Isso aqui não é uma aula de história. É a palavra de Deus. Traz isso para nós. Humanamente falando, nós conseguimos entender o porquê de tanta maldade no mundo? Nós conseguimos entender o porquê de tantas leis prestes a serem aprovadas? Liberação de drogas, com relação ao aborto. Agora eles estão lutando para poder liberar, né, tratamento hormonal para mudança de gênero, né, de sexo, para crianças de 14 anos. E tantas outras atrocidades que a gente vê por aí. Você consegue entender isso? Se você consegue entender, então me explica depois, porque eu não consigo entender tudo. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe. Deus sabe. E a justiça de Deus, ela não tarda, e muito menos falha. Abacuque, ele poderia fazer como muitas pessoas nos dias de hoje. Reclamar e reclamar, ficar amargurado com Deus. Senhor, eu não estou entendendo, Deus. Como é que pode, Senhor? Mas que absurdo. O Senhor não é tão bom quanto eu pensava. Ele poderia questionar isso, mas não. Sabe o que Abacuque fez? Versículo 1 do capítulo 2, para a gente fechar. Resposta de Abacuque quanto a tudo isso. Então, Abacuque, ele continua conversando com Deus. E essa conversa, aqui, essa parte, ele finaliza assim. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Essa primeira parte, irmãos, quando ele fala sobre a minha guarda estarei, aqui é no sentido de estar em guarda, vigiando, esperando. Abacuque, ele está dizendo aqui, Senhor, eu vou esperar. Quando ele fala sobre a fortaleza me apresentarei, a fortaleza era um lugar protegido, né? Fortalezas, era um lugar protegido de onde se observava se haviam inimigos chegando, de onde a pessoa ou os soldados vigiavam e ficavam de prontidão. Abacuque está dizendo, Senhor, eu vou me colocar na fortaleza, eu vou estar de prontidão. Por isso ele fala aqui, e vigiarei. Vigiarei. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui, irmãos? Abacuque, ele está dizendo aqui, Senhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na minha fortaleza, no meu aposento, eu vou entrar no meu quarto, de lá eu vou vigiar, de lá eu vou observar, eu vou ficar lá quietinho. Para quê? A parte B do versículo responde isso para nós de forma clara. Para ver o que falará a mim. Ou seja, Senhor, eu vou entrar lá no meu quartinho para ver o que o Senhor vai me falar, para ver o que o Senhor vai me responder diante de tudo isso que eu te falei, para receber a resposta do Senhor. E não só isso, mas ele diz também, e o que eu responderei quando eu for arguido, ou quando eu for contestado, questionado, o que eu vou responder de volta? Senhor, eu vou entrar lá no meu quarto, eu vou ficar quietinho, esperando a tua resposta. Eu vou ficar lá, quietinho. Na verdade, irmãos, não é o que nós deveríamos fazer nesses momentos? É exatamente isso que nós deveríamos fazer. Nos momentos de questionamentos e dúvidas, onde não entendemos o porquê de muitas coisas, nos momentos em que precisamos de direção do Senhor, até mesmo nos momentos de dor e sofrimento,
O que nós deveríamos fazer não é compartilhar essas dores, essas indignações com qualquer pessoa, não é difamar, não é deixar que a amargura tome conta do nosso coração, não é encher as redes sociais de lamentos e injúrias. Eu não acredito. E aí a gente, muitas pessoas têm o prazer, de se lastimar nas redes sociais, Que absurdo! Irmão, se é para falar sobre absurdo, faz como Abacuque, entra no seu quarto e espera a resposta do Senhor, conversa com Ele, conversa com Deus. Nós deveríamos, na verdade, ao invés de ficar no meio desse barulho, porque, fala a verdade, o mundo é barulhento, não é? O mundo é barulhento, pessoas gritando aqui, pessoas sendo assassinadas lá, pessoas indignadas ali, pessoas gritando para cá, e é isso e tal, e tanta maldade no mundo, esse mundo barulhento. O que nós deveríamos fazer é entrar no nosso quartinho, no silêncio, ficar lá quietinho, sair do barulho para poder ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos, nós dizemos, mas eu não estou entendendo o porquê de Deus permitir isso. Eu não estou recebendo uma resposta de Deus. Na verdade, irmãos, muitas vezes é porque nós não paramos para ouvi-lo. A gente não para ouvi-lo. E o nosso Deus, Ele não grita. Deus não grita. Enquanto nós estamos esperneando com raiva, indignado e tal, você acha que Deus ele vai gritar, oi, ei, fica quieto, eu quero te falar, para. Não, Deus não vai fazer isso, irmãos. O nosso Deus não grita. Muito pelo contrário, se nós fôssemos considerar quando Elias entrou naquela caverna, para ficar lá se lastimando, o Senhor ele falou com Elias com uma voz suave e delicada. E essa é a voz de Deus. Só que para ouvir essa voz suave e delicada, nós precisamos sair do barulho e entrar no nosso quarto. Fecha a porta e fala com Deus. Não, mas eu estou indignado. Fala para Deus. Eu estou com raiva. Fala com Deus. Eu estou muito triste. Fala para Deus. Fala para Deus. Nós podemos compartilhar, pedir oração uns para os outros. Mas na verdade, quem vai te ajudar verdadeiramente é Deus. Mesmo que para isso Ele use pessoas. Mas quem vai fazer é Deus. É Deus. Então, para finalizar, o Marquinho fez a leitura hoje no começo do culto de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 26. Olha só que importante, nossa conclusão aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu Lamentações? Vocês sabem? Quem foi? Jeremias. Por que Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias? Ele está lamentando sobre o quê? Sabe por que o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito? Não é à toa que ele se chama Lamentações do profeta Jeremias. Sabe o que Jeremias está lamentando? Esse acontecimento aqui. Porque o que aconteceu anos depois é que a profecia se cumpriu,
Os babilônios invadiram a cidade, acabaram com tudo, levou o povo para ser escravo lá na Babilônia. O profeta Jeremias ficou na cidade de Jerusalém, ele ficou para trás. E lá, quando ele observou a cidade destruída, o seu povo sendo levado escravo, ao invés de se desesperar e se indignar, ele se assenta e o Senhor dá para ele essas lamentações. E ele escreve. Então é muito interessante quando nós pensamos sobre isso. Então, amados, nunca questione os métodos de Deus, mas confie nele. Conclusão para hoje aqui: jamais questione os métodos usados por Deus para trabalhar em nós, mas em silêncio confie na sua soberania e na sua justiça. Amém? Confie na soberania e na justiça de Deus em silêncio. Em silêncio. É isso que nós precisamos fazer. É para reclamar? Reclama com Deus. Vai choramingar? Choraminga para Deus. Mas coloca todas as suas dúvidas diante dele. Deus é Deus. E conforme eu disse na primeira mensagem, eu vou repetir. Onde o Senhor está quando tudo isso acontece? Exatamente onde ele sempre esteve, no seu trono.